Olá, olá, imperadores, bom dia, né? Mais um dia, né, se inicia e a gente se inicia esse dia com muita alegria, né? A gente inicia com alegria, com entusiasmo. Fala, meu brother Jackson, como é que você tá, meu irmão? Animado? Meu brother, eu tô com um propósito de, durante, não importa o tempo, 3 horas da manhã, 1 milhão de líderes. Então, essa é a minha visão: treinar 1 milhão de líderes, ter 1 milhão de líderes transformado através da palavra. Eu quero criar líderes que realmente consigam falar sobre o reino de maneira diferente, né? Não igual, mas diferente. Não cristãos que colocam a Bíblia debaixo do braço ou debaixo do sovaco e fala que é cristão. Não. Mas imperadores, pessoas que nasceram para ser imperadores nesse mundo, né? E isso é muito importante nessa visão, porque está escrito ontem, no que eu estava falando ontem, que o muito importante foi o que John Maxwell fala, assim, que você e eu fomos criados para liderar e governar. Então, nós nascemos com esse propósito, para liderar e para governar. A pergunta que a gente faz é: eu estou liderando o quê? Eu estou governando o quê? Né? Então, essas são coisas que a gente precisa entender. Como a minha liderança no dia a dia pode afetar diretamente a minha vida como um todo. Né? Então, agora são 3h05, né? A gente começa o segundo dia desse propósito e a gente quer que o Senhor venha fazer algo extraordinário na vida daquelas pessoas que estão aqui e daquelas pessoas que vão assistir em um momento essa live, né? E eu vou começar ela fazendo uma oração, né? E essa oração é para mim, é para você, é para o Senhor, né? Então eu oro assim: ó Senhor amado, poderoso de Israel, eu peço que o Senhor venha dar direção nesse horário, meu Pai, porque eu sei, Senhor, que este horário não é para todos, é para alguns, são para líderes, pessoas que estão, né? Pode ser que eles estão passando por alguma dificuldade, não estão tendo condições de dormir, mas são líderes, Senhor. Tem um chamado, Senhor, e o Senhor vai despertar neles essa vontade, meu Pai. Ó Pai amado e querido, dá a eles entendimento da palavra, meu Pai, dá a eles entendimento do Teu reino, meu Pai, para que a Tua vontade seja, meu Pai, feita nessa terra. Faz com que essa palavra que eu vou pregar aqui agora seja a Ele dada de presente no coração dele, vai de encontro com a sua necessidade, meu Pai. Ó Pai amado e querido, que as palavras faladas aqui sejam as tuas, meu Pai, não a minha. Que a minha boca agora seja usada, meu Pai, e que eu fale o que o Senhor quiser, não o que eu quero. Ó Pai amado e querido, então aqui agora eu direciono essa palavra do dia de hoje para todos aqueles que foram formados para ser líderes e governar. Muito obrigado, Pai amado, por esse segundo dia de transformação, de busca de novos líderes, de liderança massiva, liderança clara, né? E que o Senhor venha inspirar-me, meu Pai, para que eu possa inspirar outros. Em nome do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, amados. Amados, é o seguinte, então, é muito importante porque a pessoa não entende o porquê, né? Deus criou o mundo. Muitas pessoas falam assim: Deus criou o mundo e criou o mundo, não é verdade? Não, tudo tem um propósito, um porquê, o porquê Deus criou. Então, vamos lá. Olha, ontem eu falei para você sobre os destaques de liderança em Gênesis, não é? Porque na Bíblia ele é o maior livro de liderança que existe no mundo. Todos os livros que existem sobre liderança, ele veio a partir da Bíblia. Interpretação do autor ali. Eu vou interpretar e a partir da minha interpretação eu passo para vocês, né? Ontem eu falei que todo bom líder um dia foi um bom liderado, certo? Então, na criação do céu e da terra e de tudo que há nela. No princípio, criou Deus os céus e a terra.
A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, naquela época, no início, a terra já existia água. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou seja, ele estava parado sobre as águas, né? E disse Deus: haja luz. E por uma palavra que ele falou, houve luz. E viu Deus que a luz era boa, era agradável, e fez separação entre a luz e as trevas, ou seja, do dia e da noite ele fez uma separação. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, no primeiro dia da criação, o Espírito pairava, era uma mansidão, aquela escuridão, aquele breu. E o Senhor, com uma palavra, olha o poder da palavra, né? Porque se nós somos semelhantes a Deus, porque nós somos filho dele, ele fez nós a imagem dele, a palavra que ele falou teve poder de criar o dia e a noite com a sua palavra. Então, olha o poder da palavra. Então, um líder, ele tem poder na palavra. Ele tem poder ao falar. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. Ou seja, ele separou a água e as águas, né? Aí nós podemos falar que separou o mar dos rios, né? Pode ser uma tradução diferente, mas houve separação das águas, do que era água doce, do que era água salgada. Fez, pois, Deus o firmamento, a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Então você fala, pô, mas como assim fez separação do firmamento? É porque quando a gente fala do mundo espiritual, quando a gente fala, né, galera? Quando a gente fala do mundo espiritual, é fora do controle, né? Quando a gente fala do mundo espiritual, as coisas tudo acontecem, né? E é incrível. E a gente tem que estar preparado, porque o mundo espiritual, quando você começa a mexer, você começa a incomodar. E quando a gente fala firmamento, a gente entende que existem outros céus que a gente não consegue saber agora, mas ele fez uma separação desses céus, né? Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar. Ou seja, o que está debaixo dos céus, ele colocou para juntar tudo num lugar só. Separou as águas de cima, as águas de baixo. Ele falou: amontoa todas essas águas. A porção e assim fez. A porção seca chamou-se Deus de terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom, e disse: produz a terra relva. Ou ele mais uma vez disse com as suas palavras, olha o poder da palavra de novo: produz relva, ou produz matos, ervas, que deem semente, e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos cujas sementes estavam nela. Olha que forte, né? E conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde, manhã, o terceiro dia foi concluído. Primeiro dia, segundo e terceiro dia. Nós vamos concluir esses dias da criação para vocês entenderem o que hoje o Senhor vai nos contar. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento, ou seja, no que ele criou aqui, haja luzeiro. Ele fez uma luz, o sol, que faz separação entre o dia e a noite, e sejam elas para
para sinais, para estações, ou seja, o sol, ele fala estações, primavera, outono, verão, inverno. Ele fala sobre as separações. E ele colocou o sol, o luzeiro, justamente para identificarmos que estações estávamos. Olha para você ver, o Senhor, lá no passado, quando começou tudo, já sabia de todas as coisas. Então ele já fala sobre a separação, né? Sobre a separação das estações, é muito forte. E sejam eles para sinais, para estações, para os dias e anos. Dias e anos, meu Deus. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, que chamamos sol, e o menor para governar a noite, que chamamos lua. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento. Ou seja, pessoal, então agora nós estamos identificando que o firmamento é o céu. Então ele criou o céu, e sobre o céu existem outros céus, que em cima desse céu existem águas. Meu Deus, é tremendo, né? Então, imagina que, eu fico imaginando que tudo que existe hoje de mundo era escuro, e que tinha água, muita água. E dessas águas parava o Espírito de Deus naquele negócio sem forma. E ele começou um projeto, a arquitetar. Por isso nós falamos que ele é o arquiteto do mundo, né? Porque ele arquitetou uma obra magnífica, uma obra extraordinária. Agora, imagina que um arquiteto tremendo desse não pode arquitetar o que ele pode arquitetar na nossa vida. Imagina, imperadores. Poxa, é tremendo. Tremendo demais. E viu Deus que isso era bom, e o 4º dia foi concluído. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, peixes, e voe as aves sobre as terras, pássaros, sobre o firmamento do céu, ou seja, não acima, mas abaixo do céu, que as aves iriam voar para governar, iam voar. Criou Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares. Ou seja, ali ele profetizou o dom o dom, vamos falar assim, da duplicação, multiplicação. Ele deu a ordem que vocês sejam fecundos, ou seja, através de você vai vir uma grande nação. Através de você não para mais, não para mais. Seja fecundos. E encher as águas dos mares, e na terra se multiplicar as águas. Houve tarde, manhã, no 5º dia. Diz também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, ou seja, ele já falou que já temos animais domésticos, ou seja, que a gente já pode ter conosco, né? Também ele falou répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim fez Deus animais selváticos segundo as suas espécies, e animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Meu Deus. Também disse Deus: façamos. Agora, presta atenção agora, imperadores. Isso aqui é muito forte. Ele fala assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. A letra A está craseado. A nossa imagem. Tudo que foi feito até agora foi feito com a palavra, o poder da palavra, imperadores. Então pensa, imperador, olha o poder da nossa palavra. E aqui eu vou dar um ponto para mim, só para mim falar com vocês. Pensa comigo, imperadores, quais são as palavras que têm saído da sua boca todos os dias? O que você tem pronunciado todos os dias? Palavras positivas ou palavras negativas? Tem um determinado momento da Bíblia que o Senhor manda a gente colocar, né, vigias aqui,
para a gente tomar cuidado com o que nós ouvimos e vigia aqui, para nós tomar cuidado com o que nós falamos. Porque o que eu escuto é transformador, né? Pensamento gera sentimentos, sentimentos geram ação. Então você tem que tomar muito cuidado com as palavras que você deixa entrar aqui dentro e as palavras que você pronuncia aqui, porque as palavras, eu estou te provando, ela tem poder. As palavras têm poder. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele não fala conforme a minha semelhança, ele fala conforme a nossa. Conforme a nossa, porque lá não estava só ele. Lembra que no início estava o Espírito de Deus? Ah, meu amigo, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é a tríade, é a trindade, é forte. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Repita. Criou Deus a sua imagem. E ele coloca a sua imagem, ou seja, a imagem de Deus, ele o criou. Amigo, eu e você somos imagem do Criador. Você entende por que você é imperador? Porque você nasceu para ser imperador, porque você nasceu para governar, nasceu para ser líder. Você está entendendo o poder que você tem dentro de você? Poxa, isso é muito forte, é tremendo demais. A imagem, meu Deus, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai a. Dominai sobre os peixes do mar, ou seja, tenha domínio sobre os peixes, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra, todas as árvores em que há fruto que dá semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E para assim se fez. Viu Deus, tudo quando fizera. E eis que era muito bom. Houve tarde, manhã, o sexto dia. Então, no sexto dia, Deus criou o homem, a mulher, e deu ordem: seja fecundos e multiplicai. Eu estou te dando o que eu fiz, a minha criação entre animais e aves e árvores é seu. Você tem domínio. Por que você tem domínio? Porque eu te fiz, você é minha semelhança. E se você é o Criador, e eu sou semelhança do Criador, então eu tenho domínio sobre o que o Criador fez. Porque ele me deu autoridade. Não porque eu quero, mas porque ele me deu essa autoridade. Você está entendendo, imperador? Então, talvez hoje você não está tendo essa autoridade, mas ele já te deu essa autoridade, né? Assim, pois, foram acapados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador o fizera. Então, essa foi a parte da criação básica, né? Agora, eu vou entrar na parte
criação. O líder começa por excelência. A criação e o líder por excelência começa. Então, Gênesis 1, 2 até 25 fala assim: Algumas vezes você reconheceu Deus como líder por excelência. Ele não apenas criou o universo, redimiu a humanidade, inovou com energia organizacional e agiu como alguém excepcional. Como assim, Silvestre? Ele organizou o mundo, o negócio estava fora de forma. Ele organizou, pôs ordem, né? E, meu Deus, ele também lidera. Embora Deus pudesse ter governado e redimido a planeta Terra por conta própria, incluiu em seus planos seres mortais. Pense a respeito disso. É verdade. Ele não precisava de mim, nem de você, nem de ninguém. Ele não precisa da gente. Ele é o Criador. Ele podia muito bem falar: eu vou criar agora pessoas que não será minha semelhança, mas que vai tomar conta da minha obra, porque eu mando. Ele poderia ser um líder autoritário, ser um chefe, não poderia? Ele poderia, mas ele é um líder com excelência. Tudo que ele faz com muita excelência. Então, pense a respeito disso. Ele poderia ter limitado sua criação a animais dotados de instinto, mas não fez. Criou seres humanos com vontade própria, homens e mulheres que devem seguir a liderança dele, conformando-se com o plano dele. Deus sempre leva outros consigo. Como líder por excelência, Deus sempre toma iniciativa. Ele iniciou a criação do universo, iniciou o nascimento de nossa espécie, iniciou o processo de redenção, estendendo-se a si próprio em nossa direção para que pudéssemos ser salvos. Ao eu e você lemos essas palavras, as escrituras, observe quantas vezes Deus demonstra sua magnífica liderança. De fato, Ele é o líder por excelência. E eu quero te convidar a isso, para você observar comigo como que Deus, nesse processo inicial, até o fim de Apocalipse, como é que ele fala sobre esse perfil de líder nato, né? E isso é muito forte, imperadores, porque a criação, ela fala de um líder que ele poderia ser um líder autoritário, mas ele está dando o primeiro exemplo ali que não. Eu quero ser um líder por exemplo, um líder por excelência, um líder nato. E essas palavras de liderança, elas não vêm porque eu quero, vêm porque está aqui. Porque o Senhor é líder. Então, quando a gente fala que a gente nasceu para ser líder, nasceu para governar, nasceu para ser cabeça, não para ser cauda, nasceu para andar para frente, porque se você fosse para andar para trás, sua cabeça virava para trás. Não, ela não vira, ela é limitada. Direita, esquerda, esquerda, direita. Não é verdade? Eu não consigo fazer um giro de 360 sem movimentar o meu corpo. Nem os meus pés foram projetados para andar para trás, foram projetados para andar para frente. Então, imperadores, pensa comigo, o meu corpo inteiro, ele foi projetado para me andar para frente. Não foi projetado para me andar para trás, não. Eu não tenho olhos atrás. O meu pé, para andar para trás, eu faço movimentos inversos. Então, eu fui projetado por excelência, por um Criador que pensou do início ao fim. Então nós nascemos para liderar, para governar. Somos criados por um líder por excelência. Você acha que um líder por excelência, ele criava uma obra pela metade, mais ou menos, algum dos seres dele com problema? Não. Eu já respondo para você, não, ele não criou. É eu e você que colocamos e rotulamos problemas. E para a live não estender demais, eu vou ficar nesse processo da criação até o final do 7º dia, porque amanhã eu quero discutir com vocês sobre a formação do homem e sobre a formação da mulher. E nós vamos discutir sobre o nascido para liderar. Porque é muito importante você entender isso, porque eu quero que você entenda, imperador, que o processo da criação ela é complexa. Eu li ela de um modo mais grosso. Hoje eu falei do líder por excelência, porque eu quero que vocês entendam que você e eu temos que seguir o modelo do líder por excelência. Temos liderar pelo exemplo. Não liderar porque eu quero, porque eu mando, não, pelo exemplo.
E a liderança começa na sua casa, a liderança começa na sua família, a liderança começa com a sua esposa, a liderança começa com seus filhos, a liderança começa no seu trabalho. A pergunta para você que eu deixo para você nessa live de hoje: que tipo de líder você está sendo na sua vida? Porque eu disse para você que você é um líder que tem como exemplo, como semelhança do Criador Supremo, de um arquiteto que criou o céu e a terra. E esse Criador, ele ou nos fez como a sua imagem. Nós refletimos a imagem dele. Quando ele me olha, ele está vendo a minha imagem, é como se ele estivesse olhando para o espelho. Isso é muito forte, ele está olhando para o espelho e está me vendo. Né? Então, seja bem-vindo, Meca. E essa imagem que somos nós, somos líderes, líderes por excelência. Então pensa comigo, imperador. Você nasceu para liderar. Eu quero que você seja um líder transformador de vidas, que transforme a sua família, que transforme a sua vida financeira, sentimental e espiritual. Um líder por excelência, porque nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, nessa live de hoje, eu quis concentrar justamente para falar sobre esse líder por excelência, né? Eu espero que vocês tenham inspirado, que vocês, após assistir essa live, vocês reflitam sobre isso, sobre o líder por excelência. E que o Senhor Jesus venha te dar a inspiração do dia de hoje, para que você possa liderar com excelência. E para que eu possa finalizar, eu vou finalizar como eu comecei, com uma oração. Ó Pai amado e querido, eu te agradeço por essa madrugada, meu Pai, por esses pequenos momentos, por esses momentos mínimos, meu Pai, que alguns entraram nessa live, mas eu tenho certeza, minha visão é que vai ter 1 milhão de líderes sendo transformados e que eles vão ser impactados não pela minha, mas pela tua palavra, meu Pai. E que nós criamos, Senhor, líderes por excelência, pessoas que vão governar, meu Pai, pessoas que vão liderar, meu Pai, pessoas que vão entender que a sua palavra tem poder, que da sua boca sai poder, pessoas vão entender que tem que colocar nos seus ouvidos vigias para que eles não possam ouvir qualquer coisa, meu Pai. Ó, meu Pai amado e querido, eu venho aqui, meu Pai, pedir para que aqueles que estão me assistindo, os que não estão me assistindo agora, mas que vão assistir um determinado momento, venha dar para eles sabedoria e entendimento da tua palavra, meu Pai. Que façam que eles promovam o que eu estou pregando aqui 3 horas da manhã. Não o que eu quero, mas o que o Senhor quer, meu Pai. Ó, Pai amado e querido, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por essa madrugada, pelo segundo dia desse trabalho de liderança, pela excelência que é o Senhor que nos dá. Obrigado, Senhor. Eu agradeço a todos vocês que entraram, né, a todos que vão assistir, que o Senhor venha te dar sabedoria, que o Senhor venha te guardar, venha te proteger, venha te iluminar, e que amanhã, não só 1, 2, 3, mas que 4, 5, vai se multiplicando. E se não entrar ninguém, não tem problema, porque o meu trabalho é para o Senhor. E se for para Ele e é para Ele, Ele vai colocar pessoas que realmente precisam ser transformadas e líderes que queiram realmente ser transformados. Então, Pai amado e querido, eu abençoo todos que estão assistindo e aqueles que vão assistir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, seja com eles. Amém? E amanhã nós vamos falar sobre essa liderança, né? Na formação do homem, essa liderança na formação da mulher. E falar para vocês que você e eu nascemos para liderar. Líderes, um beijo, Deus abençoe, sucesso para vocês. Imperadores, lembra, eu nasci para ser imperador. Sucesso, tchau, tchau e até amanhã. Tchau, imperadores.